Olá, meus amigos vigilantes, sejam bem-vindos ao canal Sindicato Vigilante de Barueri. Agora estamos no novo formato de podcast. Se você está pela primeira vez, se inscreve, dá seu like, deixe seu comentário e, principalmente, converse com seu colega sobre o tema, opine. Procure informação, procure conhecimento. O nosso principal objetivo aqui é trazer o pensamento crítico por parte dos trabalhadores para com que a gente possamos compreender e, através da compreensão, do entendimento, a gente poder transformar. Hoje eu quero estar conversando com vocês, trazer informações sobre um tema que tem tomado conta das redes sociais, que é o imposto sindical, o financiamento sindical. Esse assunto é um assunto que não é de agora, é um assunto que parte dos congressistas tem atacado o movimento sindical desde sempre, mas agora, após a reforma trabalhista, depois de um governo genocida, que tem o objetivo claro de destruir, de acabar com a classe trabalhadora, ficou muito mais evidente. E o tema agora voltou ao assunto após a decisão do Supremo Tribunal. Muitos trabalhadores estão confundindo o que é imposto sindical com contribuição assistencial ou contribuição associativa ou qualquer outra denominação. É importante a gente esclarecer a importância do movimento sindical na vida dos trabalhadores, na organização da luta e dos interesses dos trabalhadores. E o modelo de sindicato? O modelo de sindicato que existe e de financiamento sindical é que os sindicatos representam todos os trabalhadores, independentemente de você ser associado ou não. Então, o sindicato, institucionalmente, ele tem a prerrogativa de representar todos os trabalhadores. Então, o imposto sindical, o antigo imposto sindical, que não existe mais, ele tinha objetivos muito claros. Então, todos os trabalhadores que pertenciam a determinada categoria, aqui eu falo especificamente com os vigilantes, mas esse modelo serve-se para todos, basicamente, é que os trabalhadores é o responsável por financiar a estrutura, os sindicatos. Então, os sindicatos não recebem dinheiro de partidos políticos, não recebem dinheiro de empresa, não recebem nenhum recurso de nada a não ser do sangue e suor dos trabalhadores. Esse é o modelo. E a representatividade independe de você ser sócio ou não. Então, vários trabalhadores confundem o que é a contribuição associativa. Então, antes do imposto sindical, quando existia o imposto sindical, então todos os trabalhadores, todos sem exceção, ele contribuía com um dia de trabalho para o sindicato. Desse dia, um dia de trabalho, 60% ficaria nos cofres do sindicato para custear a demanda e a luta dos trabalhadores. O restante era dividido entre a estrutura sindical, federação, confederação, e depois veio os centrais sindicais e também o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é também um órgão do governo. Parte desse dinheiro era restituído para o próprio trabalhador em forma de qualificação, formação e até mesmo o seguro-desemprego por parte dos trabalhadores. Então, existia uma estrutura bem organizada e bem distribuída. O que acontece? Vários sindicatos, de acordo com a demanda, criaram outra contribuição, que seria a contribuição associativa. Então, os trabalhadores que se associavam ao sindicato de livre e espontânea vontade, ele tinha um plus a mais. Ele tinha um clube de férias, uma colônia de férias, um corte de cabelo, dentista, oftalmo. Então, vários sindicatos passaram a adotar esse outro benefício. Então, isso, mas sempre com a representatividade. Você representa todos nas negociações coletivas. Então, a convenção coletiva ou o acordo coletivo, ele beneficia todos os trabalhadores. Então, quando a gente pegar um vigilante recém-formado, que ele entra agora no setor da segurança privada, ele já vai se beneficiar do ticket de refeição, ele vai se beneficiar do plano de saúde, ele vai se beneficiar do PPR e outros benefícios. É um direito dele e ele pode até questionar e reclamar. Agora, é preciso compreender que, se não houver
essa convenção coletiva, esse acordo, essa mobilização dos trabalhadores, do sindicato, que o sindicato representa o coletivo, esse trabalhador não tem nada, porque a empresa não vai pagar simplesmente porque ela quer. A empresa só paga porque ela é obrigada. E também é importante a gente estar compreendendo que existe também um sindicato patronal. E o sindicato patronal, esta convenção coletiva, é a mesma convenção coletiva que também diz que os sindicatos, que os empresários, que as empresas de segurança devem repassar as contribuições para o sindicato patronal deles. E você não vê nenhum empresário às redes sociais ou criticando a contribuição sindical. Isso é uma canalice sem tamanho. É apenas criticando a contribuição por parte dos trabalhadores, porque isso é um método do setor empresarial de aniquilar a organização sindical. Uma vez que os sindicatos não têm recurso, e o sindicato, volta a frisar que o sindicato não recebe recurso de ninguém, doação de partido político, de instituição, de ninguém, a não ser do próprio trabalhador, através do próprio trabalhador aprovado nas assembleias. Então, existe muita confusão, mas essa confusão é um método de criar e jogar os trabalhadores contra o movimento sindical, contra os sindicatos. É preciso a gente ter clareza do que é cada coisa e separar a instituição, sindicato, nesse caso, da conduta pessoal de alguns dirigentes sindicais. O que é que eu defendo? Se nós temos condutas individuais de dirigentes sindicais que são atitudes criminosas, que são atitude desonesta, tem que ser ao rigor da lei, tem que ser cumprir a lei. Agora, a importância do movimento sindical, a importância dos sindicatos, isso é inquestionável. Qualquer um trabalhador vigilante, que foi vigilante, ou que está vigilante, ou que vai ser vigilante, ele se beneficia da norma coletiva. A nossa convenção coletiva, ela tem 81 cláusulas. 81 cláusulas. Ela precisa melhorar? Sem sombra de dúvida, né? Nós temos sempre que procurar o aperfeiçoamento. São 81 cláusulas. Dentre elas está a obrigatoriedade que a empresa tem que dar o plano de saúde de qualidade, o ticket de refeição, o PPR, né? E todos os trabalhadores se beneficiam, sejam associados ou não. O debate que tem que ser feito, que deveria ser feito, é se esta norma coletiva, essa norma, ela vale para quem contribui com o sindicato ou para quem não contribui com o sindicato. Então, esse debate raso, rasteiro, que tem sido feito nas redes sociais por algumas pessoas mal intencionadas, não tem o mínimo de sentido. Então, eu peguei recentemente agora, no dia de ontem, uma nota do então deputado federal, um dos grandes empresários do Sergipe, do setor de prestação de serviço, né, o Onísio Oliveira, ele confundindo, falando do retorno do imposto sindical. O que o Supremo decidiu foi a legitimidade dos sindicatos, através das assembleias legítimas nas negociações coletivas, impor contribuição para todos os trabalhadores da norma coletiva, que se beneficiam. Por quê? Com o fim do imposto sindical, os sindicatos continuaram com as mesmas obrigações. Então, ou seja, mudou a regra do jogo e os sindicatos continuam tendo as mesmas obrigações. Olha, se o sindicato ele é obrigado a fazer as negociações, ele tem as obrigações dele constitucionais, mas ele não tem condições de impor uma contribuição aos trabalhadores que se beneficia da norma coletiva, como que fica? Então, esse debate, da forma que está sendo feito nas redes sociais, que está trazendo algumas informações para o trabalhador, é de uma covardia sem tamanho, uma covardia rasteira. O Tribunal Superior, o TRT, não julgou o retorno da contribuição. Ele apenas normatizou.
ele normatizou falando, pacificou, normatizou, ou seja, pacificou. Ele falou, olha, os sindicatos pode sim, o sindicato pode, nas negociações coletivas, impor contribuições para os trabalhadores não associados. Esse é o debate, certo? Porque o que eu falo? Todos os trabalhadores, em especial os vigilantes, todos, sem exceção, quando você é demitido de uma empresa, você é demitido, ou quando você pede rescisão e você sai, quando você vai entrar com uma demanda trabalhista, uma reclamação trabalhista, a primeira coisa que um advogado pede é a convenção coletiva. Por quê? É na convenção coletiva que este advogado, esse escritório de advocacia, vai fundamentar os pedidos por parte dos trabalhadores. É lá que vai dizer, que vai ver que a empresa teria que te pagar a hora extra, o ticket de refeição, o PPR. E esse trabalhador, muitas vezes, ele não é associado do sindicato, mas ele se beneficia da norma coletiva. E vários advogados, de forma muito rasteira, pedia todos esses benefícios para os trabalhadores, então pedia ticket de refeição, hora extra, quando é a mais, e também pedia devolução da contribuição, que no nosso caso de vigilante aqui no Estado de São Paulo, é 1%. Então, alguns tribunais davam, alguns tribunais não davam. Existe também vários acordos com o Ministério Público do Trabalho, porque os procuradores entendem, lembrando que quando a gente fala de Ministério Público do Trabalho, o procurador ele tem autonomia de agir por ofício, individual. Então, dependendo do procurador, ele entende que não deve, outros procuradores compreendem que deve. Existe uma norma do Conselho que deve ser contribuído por parte dos trabalhadores, enfim. Existe todo um debate jurídico que é válido, mas tem que ser um debate feito com conteúdo, com qualidade, com seriedade. Então, quando essa discussão chega no Supremo Federal, o Supremo Federal pacificou, falou, olha, não cabe mais discussão. Os sindicatos, através das suas assembleias legítimas, participativa dos trabalhadores, pode sim impor contribuição para todos os trabalhadores beneficiários da norma coletiva, o que é justo. O que eu defendo é que é justo. É mais do que justo, porque nós estamos falando do trabalhador que ele está se beneficiando da norma coletiva, dos benefícios. Quando eu falo norma coletiva, é benefício. Então, eu pergunto para você, trabalhador, que porventura seja associado do sindicato. É justo o trabalhador que não contribui de nenhuma forma, nem com a participação dele no debate do aperfeiçoamento das conquistas, e também não contribui com nenhum real para o movimento sindical, ele se beneficiar da norma coletiva? Ele ter direito ao mesmo benefício? Então é injusto. É isso que o tribunal decidiu. O tribunal falou, olha, pode sim aprovar. Então esse debate, ele é válido, mas ele tem que ser feito com transparência e com seriedade. É óbvio que aqui falando de segurança privada, principalmente no Estado de São Paulo, os trabalhadores da segurança privada ele tem inúmeros motivos de estar revoltado e estar indignado com supostas lideranças sindicais. Mas uma coisa não justifica a outra. Então, é preciso compreender que o sindicato é um espaço de poder que só através do sindicato os trabalhadores podem transformar a sua realidade. Se nós temos problemas dentro de sindicatos, tem que usar o rigor da lei. Se nós temos problemas de corrupção, se nós temos problemas de desvio, o rigor da lei. Nós temos que melhorar o aparato, a fiscalização dos sindicatos. Nós não podemos acabar com o único instrumento que os trabalhadores têm de poder avançar na demanda, na busca de aperfeiçoamento. E vale salientar que o sindicato patronal também tem sindicato. Como que fica o sindicato patronal? Aqui no Estado de São Paulo nós estamos falando do SESVESP. É um sindicato patronal, o presidente
do sindicato patronal é um dono de empresa de segurança, porque assim é a regra, e eles estão muito bem estruturados, têm um poderio econômico e têm ocupado os espaços de poder tanto nos sindicatos, tanto no parlamento, tanto na Polícia Federal, influência. Nós temos visto aqui, recentemente, uma portaria que saiu da Polícia Federal, que isso não foi obra divina, não. Isso foi influência, sim, do setor empresarial ocupando os espaços de poder para poder alterar a regra do jogo, para poder penalizar o trabalhador. Então, esse debate ele tem que ser feito um debate com os próprios trabalhadores. Então, nós temos parlamentares que usam o espaço do poder do parlamento para querer aniquilar o sindicato, certo? Com supostas acusações. Se você tem acusação com o sindicato A, B ou C, com a pessoa, por que não investigar, por que não punir? É isso que precisa ser feito. Nós precisamos ter seriedade e responsabilidade no debate. O movimento sindical, ele tem sofrido ataques, não é de agora, certo? Então, em outro momento, eu quero estar conversando com vocês aqui sobre a transformação do mundo do trabalho, os impactos na tecnologia, os empresários. Então, as empresas multinacionais, transnacionais hoje, nós temos várias empresas. Uma empresa aqui, um exemplo lúdico, a empresa Brinks, a empresa Grupo G4S, são empresas multinacionais. E essas empresas multinacionais ela têm um entendimento totalmente diferente do que é o movimento sindical. A empresa Prosegur, certo? São empresas com capitais estrangeiros que ela vem aqui no Brasil, encontra um novo formato de sindicato, né? Que aqui o sindicato é representativo, nós temos outro formato, um sindicato aqui representa todos os trabalhadores, não só o trabalhador associado. Posso aqui também fugir um pouco, trazer o exemplo do Walmart, né? São todas empresas transnacionais, são empresas que estão no mundo inteiro. E no Brasil, o sindicalismo brasileiro é totalmente diferente do resto do mundo. Então, existe um debate no Congresso, né, para poder avançar na retirada de direito dos trabalhadores, para poder aniquilar o movimento sindical. Então, os trabalhadores precisam estar compreendendo isso. A reforma trabalhista, que foi vendida como uma reforma, algo bem, algo que é mudar, que é transformar a vida dos trabalhadores, eu pergunto para você, trabalhador vigilante, com toda sinceridade. A reforma trabalhista, que tinha o nome por si só fala reforma trabalhista, né? A gente tem na nossa mente que quando a gente vamos reformar a nossa casa, é algo bom. Vamos reformar a nossa casa, porque a ideia é essa. Então foi pensado, vamos reforma trabalhista. Mas o único objetivo da reforma trabalhista que ele falava era: vamos acabar com o imposto sindical. Os trabalhadores, né, entenderam que seria um momento, então tá bom, vai acabar com o imposto sindical. Apoiaram a reforma trabalhista. E o que foi que aconteceu no caso dos vigilantes? Nós tivemos vigilante por tempo parcial, vigilante intermitente. Nós perdemos a jornada 12/36, nós perdemos DSR. Foi inúmeras percas que os trabalhadores da segurança privada teve. Então, qual foi a melhoria? No caso, nós perdemos o trabalhador, com o fim do imposto sindical, ele perdeu um dia de trabalho. Né? Perdeu não, deixou de contribuir com a luta sindical com um dia de trabalho. E qual que foi a perca dele como um todo? Faça as contas. O vigilante intermitente, aonde que já se viu um vigilante intermitente? A empresa resiste à carteira dele e você fica em casa. Se tiver serviço, você vai trabalhar. Se não tiver serviço, você vai trabalhar. O vigilante por tempo parcial, você está na porta de um banco, você vai ganhar menos. Foi esse o modelo de reforma. Então, foi feito com uma precisão cirúrgica para aniquilar, enfraquecer os sindicatos de luta, os sindicatos que têm o compromisso
e a responsabilidade de buscar sempre aperfeiçoar as normas coletivas e o debate dos trabalhadores. Porque nós somos trabalhadores e nós somos responsáveis por geração de riqueza. Então, ou seja, vamos fazer esse debate, mas vamos fazer esse debate com seriedade, com transparência e com toda a participação dos trabalhadores, sem influência externa, porque senão é um jogo sujo. Eu volto a frisar, o que nós precisamos, se nós temos problemas pontuais, que se resolvam os problemas pontuais. Algumas pessoas que já me acompanham nas redes sociais sabem o meu posicionamento, o quanto eu já denuncio falsos sindicalistas que se apropriaram da estrutura do poder para controlar os trabalhadores, enriquecimento ilícito. É justo. Vamos discutir um outro assunto importante que as centrais sindicais estão debatendo no parlamento, não é o retorno do imposto sindical. Isso é mentira. Isso é canalice de quem está falando isso. O que o movimento sindical, através das centrais sindicais, estão levando no parlamento é uma proposta de autorregulação, para com que a gente também possamos melhorar o nosso setor, para com que a gente possamos expurgar uns bandidos que se apropriaram do movimento sindical, que estão denegrindo os sindicalistas sérios. É esse debate. Agora, alguns setores da mídia têm transformado isso como se as centrais sindicais estivessem tentando ressuscitar o imposto sindical. Eu, presidente do sindicato, eu tenho algumas posições divergentes com as centrais sindicais, certo? Até com a minha central sindical, a qual eu sou filiado, porque a relação de poder ela é pirâmide. Então, os trabalhadores, ele anda no sindicato e não central sindical. Boa parte dos trabalhadores não sabe o que é sindicato, não sabe o que é a central sindical. O papel da central sindical, a importância da central sindical, não sabe o que é o partido político. Então, os sindicatos, e aí o sindicato aqui dos vigilantes de Barueri, somos nós que atendemos os vigilantes. Quando o vigilante tem problema, somos nós que resolvemos. Quando os trabalhadores há uma negociação coletiva, somos nós que negociamos. Então, as centrais sindicais é um outro patamar. Então, nós temos alguns pontos divergentes, mas temos muito mais convergente do que divergente, porque há uma necessidade urgente do movimento sindical se autorregular, certo? Criar mecanismo para com que nós possamos expurgar falsos dirigentes sindicais que, de fato, se apropriaram da instituição sindical, a instituição dos sindicatos, dos trabalhadores, para enriquecimento próprio. Isso é fato. Mas nós não podemos generalizar o financiamento sindical. Existe o financiamento sindical e o financiamento sindical tem que ser financiado, sim, por parte dos trabalhadores. Eu tenho usado de forma lúdica para com que os vigilantes consigam compreender o seguinte: sindicato é um grande condomínio, colega. Você mora nesse condomínio, você usufrui de toda essa estrutura e você tem que contribuir de alguma forma. Ou na luta, nas assembleias, na participação ou no financiamento. Então, eu defendo que a manutenção seja feita por parte dos trabalhadores, para com que os sindicatos estejam independência plena nas negociações e nas ações, mas que também haja cada vez mais mecanismo de fiscalização por parte dos trabalhadores e até dos órgãos. Exemplo seria o Ministério Público. Existe muitos assuntos que eu acho que a gente, num segundo momento, eu vou estar conversando, e aí eu coloco à disposição qualquer trabalhadores que estejam uma posição contrária à minha, para com que a gente possa debater e explicar melhor isso. Mas olha que interessante, com o fim do imposto sindical, alguns pseudos,
ou melhor, falso sindicalista, que tem muitos, falando apenas da minha categoria, eles fizeram alguns acordos com as empresas. O que é? Para o cara seja obrigado a se associar. Então, tem empresas de segurança que tem um bloco de associação, que o trabalhador, quando chega na empresa, quando ele vai entrar na empresa, ele já assina também a filiação. Ele é obrigado a filiar. Aí eu pergunto para você, vigilante, com esse caso, como que fica a relação entre o dirigente sindical, esse suposto dirigente sindical, e a empresa? Da mesma forma que a empresa, ela obriga o trabalhador a se associar ao sindicato, tem empresas que obrigam o trabalhador a desassociar do sindicato. Então, quando algumas empresas, alguns empresários, com ressalvas, não são todos, certo? Eles querem acabar com o sindicato, porque o sindicato, a diretoria do sindicato ali, não fez o que ele quis, não facilitou, não fez o acordo a qual ele gostaria que fosse, ele simplesmente manda com que o trabalhador vá lá e faça uma cartinha e não contribua com o sindicato. E é esse mesmo trabalhador que depois não vai ter um amparo nem do sindicato, nem do Ministério Público, nem do Ministério do Trabalho. A única salvação que ele tem é buscar um profissional do direito, um operador do direito, um advogado, que não vai trabalhar de graça para ele e que vai postular, vai entrar com uma demanda trabalhista e ele vai passar aí no mínimo 6, 7 meses, 7 ou até mais de anos, para receber parte do dinheiro que ele tinha direito. É isso que está em jogo. É esse debate rasteiro que o pessoal, que parte da mídia e de alguns trabalhadores também mal intencionados ou que não compreende, está falando. Se nós temos problema, volto a frisar, se existe problema, trabalhador, você vigilante, associado ou não associado, você tem todo o direito de não concordar, mas nós temos que debater o modelo de sindicato, o modelo de financiamento que nós queremos. Se nós queremos um sindicato que atenda apenas os associados, que a norma coletiva vale só para associado, ou essa norma coletiva deve valer para todos os trabalhadores. Então, deixe seu comentário, compartilhe, para com que a gente possamos alcançar o maior número de trabalhadores com a consciência, com o poder da transformação, para com que nós possamos alcançar a convenção coletiva e a segurança privada que nós desejamos. Um forte abraço e conte com a direção dos Sindicatos Vigilantes de Barueri.